Então vamos lá. Tiago Pavinato, Carmelo Neto, Ulisses, esse eu nem conheço, Fernando Holliday, Gabriel Zanon, também não faço ideia, Rubinho Nunes, Gabriel Costenaro, Nanda Shi, Ivan Gunter. E por último, mas não menos importante, João Bétega. A pergunta que não quer calar: por que raios o MBL não consegue manter alianças perenes? Vale lembrar que esses 10 nomes que eu citei aqui são os projetados, tá? São os que conseguiram chegar em algum lugar, alguns são vereadores, outros deputados e tal, etc, etc. Se eu falar das dissidências que existem no staff, ou seja, nos bastidores ali, aí esse número vai para lá de uns 50. Existem dois fatores que levam o MBL a ser esse movimento que é um eterno murro em ponta de faca. E esses dois fatores são: o primeiro, o próprio Renan Santos, o próprio fundador do MBL, é um fator gerador de dissidentes. E segundo, é que a direita brasileira ela está totalmente edificada em memes e em um estilo, uma estruturação rampeira que o Renan, pela sua própria egolatria, é incapaz de aceitar, né? Não, eu sou direita, mas eu quero ser uma direita mais intelectualizada, mais cult, mais based. Mas tá difícil dele perceber que não tem jeito de ser direita no Brasil sem bater continência para esses memes, sem bater continência para Nicolas, para o próprio Bolsonaro, pro próprio Bananinha. Se você não ficar falando 24 horas em comunismo, sei o quê, vai pra Cuba, menos Marx, mais Mises, e socialista de iPhone, que não sei o quê, picanha, abóbora. Meu amigo, se você não ficar nos memes, você nunca vai ser uma direita bem-sucedida. Salvo se você quiser eternamente ser um movimento que só vai conseguir ter um em cada empreitada. Um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, um vereador lá na Conchinchina, outro vereador lá no Oiapoque. Então vamos lá, voltando pro Renan. O Renan, ele até pode ser um bom orador, ele tem uma retórica ali que engana os MBgados, sabe escrever bons artigos, que engana gente que não tem retaguarda, mas por outro lado, ele é um péssimo político. Ele não tem condição nenhuma de saber lidar com uma crise institucional como foi essa do Bétega aí. Eles falaram lá na live que o problema do Bétega já estava sendo discutido há mais de 6 meses e etc, etc. Mas eu não tenho dúvidas de que a gota d'água aconteceu quando o Renan descobriu aquela entrevista que ele deu num jornal local lá de Curitiba, onde ele disse, ele tropeçou com a verdade ali, que é aquela relação mal resolvida que o Renan Santos tem com a família Bolsonaro, que é aquele lance lá da SECOM que eles iam pegar, que eu falei no vídeo passado. Aquilo ali foi a gota d'água, meu amigo. Aquilo ali foi a gota d'água, porque aquilo ali depõe muito contra essa característica based do MBL, essa coisa que, no final das contas, depõe contra o próprio Renan Santos, porque ele foi a peça central nessa tentativa de fundir ali o MBL com o bolsonarismo, e a gente sabe que eles nunca tiveram uma boa relação nessa questão do discurso, nessa questão ali de como eles se aparentam. Ou seja, eles tinham dificuldade na casca, né? No citoplasma ali, no núcleo. Bolsonarismo e MBL é tudo a mesma coisa. Então, assim, ele é muito ególatra, num nível incalculável. Ele é aquele cara que joga a caneca. Aquele lance lá do Arthur, lá que foi a situação que ele jogou a caneca, meu amigo, aquilo ali é ele defendendo ele mesmo, cara. Que ele sabia que aquela situação dos áudios ali praticamente destruiu o MBL. Foi aquilo ali que fez do MBL se tornar um grupinho que vai sempre eleger um. E outra questão é o seguinte, gente, a direita brasileira, ela é meme do início ao fim, sabe? É meme. Não existe uma direita no Brasil que raciocina em termos assim, um liberalismo acadêmico. É o Edmund Burke. É o Roger Scruton. Thomas Sowell. Cara, isso simplesmente não existe. Isso só existe, sei lá, sonho de uma noite de verão. O João Bétega, ele assim, ele pode até ser meio miau das ideias, mas intuitivamente, a julgar pelo que é a direita brasileira, ele tá certo, cara, ele tá correto. É isso mesmo, tem que falar de comunismo, tem que falar de socialismo, Renan. A gente tem que falar isso, senão não dá like, não dá view. Sabe que o cara é um bosta, assim, como qualquer um do MBL, sabe? Só que o cara entendeu que não tem como você crescer sendo da direita no Brasil sem viver desses memes, sem ter que lamber as bolas do mito. Deve ser doloroso pro Renan, ele que é um cara, estudou na USP, cult, né? Direita
Yakult, direito a Roberto Campos, vendo Nicolas, assim, cara completamente embusteiro, engodo do início ao fim, tendo milhões de seguidores, milhões de views. Os caras igual aquele Sargento Faul, mano. Puta que é uns negócios assim, que até eu, se eu fosse de direita também, eu ia sentir vergonha, porque, né, não dá. E assim, eu não sei se o Renan acordou diante disso aí, ou se ele vai aceitar essa derrota, assim, essa coisa dele ter um teto ali de capital eleitoral e esse teto não conseguir passar daquilo. Ou quando passa, a pessoa no meio do caminho chega e fala assim, cara, o que eu tô fazendo no MBL? Eu já tô com um mandato aqui, deixa eu já abraçar o bolsonarismo, que tá garantido. Vou ficar fazendo meme aí, mamando nas tetas do Estado, sem precisar de fazer projeto de lei, sem precisar de nada. É só fazer meme, pô. Faço meme e ganho milhões de seguidores. O tal do Faustino já aprovou lá uma moção de, né, cidadão honorável lá da onde ele, acho que é do Rio Grande do Norte, né? Pro Bolsonaro. A galera já tá em alerta lá. O Faustino já tá acenando pro Bolsonaro, hein, Renan? Aí o Renan, não, tá tudo sob controle e tal. Deixa o Faustino colocar o Renan na jogada, no sentido de envergonhá-lo, igual o Bétega fez, se não vai acontecer do dia pra noite a mesma coisa que aconteceu com o Bétega. Mas com essa ego trip do Renan aí, meu amigo, não vai ter aliado que se sustente ao longo dos anos, né? Eles já sabendo que tem que fazer um bem bolado com o bolsonarismo, e o Renan tem um problema sério com o Bolsonaro. Então... Agora, eu achei interessante na live que, enquanto o Arthur estava falando algumas questões ali relacionadas ao modus operandi do grupo, o Renan estava fazendo uma expressão facial. Eu vou até colocar aqui no vídeo para vocês. Eu acho que ele estava tendo uma epifania nesse momento aí. Ele deve ter pensado assim, caralho, velho, ou eu aceito esse grupo do jeito que ele tá, assim, sabe, com um teto de capital eleitoral, que nunca vai passar daquilo ali, um eterno Maluf. Do jeito que tá indo, o MBL vai acabar tendo um destino igual ao do Maluf mesmo. Sabe? E no caso, o Maluf do MBL vai ser o Kim Kataguiri, né? Kim Kataguiri vai sempre ter o mandato dele ali garantido, mas sempre deputado federal, nunca vai conseguir emplacar um Senado, nunca vai conseguir emplacar uma prefeitura de São Paulo, o governo do estado de São Paulo, igual a mamãe falei queria, né? A mamãe falei tá querendo o governo do estado de São Paulo, mas aí veio os áudios, meu amigo. E aí acabou a brincadeira, acabou a farra. Mas essa carinha do Renan aí, ela é impagável, cara. Impagável. Assim, é sensacional. Fiquem com ela aí e até o próximo vídeo.